Bom dia, Alan, bom dia, André, bom dia a todos. Bem, foi às 5 da manhã, então, portanto, a essa hora, às 11h09, agora, né? Estávamos todos tentando entender o que aconteceu, sem saber direito quantos eram, por que aquilo acontecera. E eu fiz várias matérias, várias entrevistas, falei com todas as famílias, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, falei com o Flamengo, ao longo desses 5 anos com muita gente. Hoje eu publiquei no meu blog, inclusive, uma entrevista com o pai do Bernardo Pizeta, o goleiro de 15 anos que morreu no incêndio, que era um garoto já com divisão de base, seleção, que, enfim, ele e mais 9 perderam suas vidas. E ele fala, né, na entrevista, né, de uma indiferença, né, não vou falar do Flamengo, vou falar dos diretores, né, dirigentes, aliás, e ex-dirigentes do Flamengo. Né? Ele conta, inclusive, que nunca teve contato com o Landinho, com os presidentes atuais. A Daniela Arbex lançou nessa semana o livro Longe do Ninho, contando detalhes sobre o caso, muitos detalhes, esmiuçando essa tragédia. E no lançamento, ele conta na entrevista, o Darley Pizeta, pai do Bernardo, que o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello esteve no lançamento, mas que não se aproximou sequer para cumprimentar os integrantes de 5 das 10 famílias que lá estavam. Então, assim, é isso. É como se não bastasse uma coisa tão horrenda que aconteceu, um negócio inaceitável, inexplicável, e 5 anos depois ninguém até hoje foi responsabilizado, ou seja, a justiça não, não se fez, né? Porque não é possível, ninguém foi culpado. Depois várias matérias foram feitas, né? Faltava alvará, algumas irregularidades, tinha grade nas janelas, o container estava dentro do CT, porque tinha grade. Questão da porta de correr, a porta tinha que ser de abrir, tem uma série de pontos, e o livro da Daniela Arbex detalha isso ainda mais, e ninguém é responsável, ninguém tem culpa, simplesmente aconteceu. E o agravante, né? Garotos de 13, 14, 15, 16 anos, que hoje estariam no profissional, se tivessem as suas tentativas de seguir no futebol bem-sucedidas, né? Seja no Flamengo ou em outro clube, como alguns aí estão aí na luta, né? Conseguiram não jogar entre os sobreviventes. E quando o clube tem esses meninos sob sua responsabilidade, gente, é sob sua responsabilidade. Você constrói um alojamento dentro das suas instalações para abrigar menores de idade. As famílias delegam ao clube, não é só o Flamengo, a todos eles, né? A responsabilidade sobre esses meninos, garotos, cara. É revoltante isso aí, é um negócio revoltante. E são 5 anos. Ninguém preso, ninguém responsabilizado, nada, nada. Nada. Tem lá as pessoas que estão envolvidas na ação da justiça, como réus, né? Mas não aconteceu nada. Impressionante, é um negócio assustador. Assustador, mais um, né? Desse país. Tem Botkiss, tem Brumadinho, tem Mariana, tem todo tipo de absurdo, né? E as pessoas perdem as vidas e fica por isso mesmo. Agora, para piorar a situação, né, a gente também convive nesses 5 anos com um clubismo abjeto de pessoas que tentam misturar uma tragédia com o fato de você não gostar de um determinado clube, né? Isso também é abjeto, nojento. Eu nem discuto com pessoas assim, entendeu? Já foi na rede social, já é bloco na hora. Eu quero distância de gente que se aproveita de uma tragédia para tentar, de alguma forma, atingir quem torce pelo clube ou o próprio clube. O clube não faz nada, gente. O clube é abstrato, o clube não toma decisões, o clube não age. Pessoas agem por um clube de futebol. E no caso desse, faz o quê? Se concluir que o clube foi responsável, você prende o clube? Como é que você prende o clube? Nesse intervalo de tempo, não faltaram elementos que falaram tem que rebaixar o Flamengo. Quer dizer, a punição que o cara quer para a morte de 10 garotos é rebaixar o time do qual ele não gosta. É aproveitar a tragédia para o time ser punido. Não. As pessoas é que têm que ser identificadas e, se comprovadamente foram responsáveis, serem punidas de acordo com a lei. Aí você vê como a nossa sociedade é egoísta, mesquinha e atrasada, né? Na Inglaterra, quando morreram aqueles 96 torcedores do Liverpool na tragédia do Hillsborough em 1989, 15 de abril. Primeiro, o Liverpool não joga aqui nessa data. O Liverpool não joga nessa data. A Premier League sabe disso, a FA sabe disso, a UEFA sabe disso. Não marcam jogos na data
em que morreram aqueles torcedores. 96, que viraram 97, porque agora um ano e pouco, morreu mais um daqueles torcedores, né, que ficaram esmagados, pisoteados na superlotação do estádio do Sheffield Wednesday. Era uma semifinal de Copa da Inglaterra contra o Nottingham Forest. E um deles ficou tetraplégico, o menino ficou a vida inteira na cadeira de rodas, né, era um garoto, e morreu agora há 1 ou 2 anos e foi reconhecido como uma das vítimas do Hillsborough também. Então, 96 virou 97, o número total de mortos por conta daquele absurdo, que foi um erro da polícia, foi um erro das autoridades. Havia uma concentração absurda de torcedores querendo entrar, e eles abriram um dos portões de um dos setores, e aquilo ficou lotado. Os estádios da Inglaterra, na época da Margaret Thatcher, né, ela era a primeira-ministra, tratavam todos os torcedores como hooligans. O governo entendia dessa maneira. Todo torcedor é um hooligan. O hooliganismo estava no auge. Mas é óbvio que nem todo torcedor é hooligan, óbvio. E aí o que aconteceu? Eles colocaram grades fortíssimas em todos os estádios. Se soltasse ali um animal selvagem, acho que não conseguia pular para dentro do campo. Ia ficar como se fosse um zoológico, ali preso naquela grade. Era um negócio fortíssimo. Então, as imagens, todo mundo que acompanhou lembra, né? As pessoas foram sendo imprensadas contra aquela grade, e mesmo aquela massa humana pressionando, a grade não cedeu. Então elas foram asfixiadas, esmagadas, outros caíram, foram pisoteados, e os outros setores do estádio tinham ainda alguns lugares, e ali atrás de um dos gols, o gol da esquerda, super lotado. Isso mudou o futebol inglês, foi aí que surgiu a Premier League, as regras do relatório Taylor, né, tiraram grades de todos os estádios. Hoje nenhum estádio lá tem grade, nenhum estádio, nem do time pequeno. Se você quiser entrar em campo, você está ferrado. Tem uma placa sempre ali dizendo o seguinte: ó, entrou em campo, no mínimo você vai pagar 500 libras de multa, no mínimo, para começo de conversa. Multiplica por uns 6, 7 aí, você vê quanto significam 500 libras, não é pouco dinheiro. Então o torcedor já está encrencado. E no dia seguinte o cara está diante do juiz. Se ele só invadir o campo, ele vai ter uma pena leve. Se ele agredir alguém, danificar um gramado, fizer alguma outra bobagem, ele vai ser banido dos estádios por um tempo determinado ou pela eternidade. Sem contar o risco de ser preso, de ter que prestar trabalhos comunitários e pagar uma multa também, que pode ser até maior de acordo com o que decidir a justiça lá do Reino Unido. Então, eles controlaram isso a partir de uma tragédia. Nós aqui, o que está acontecendo nos clubes de futebol? Existe alguma fiscalização das condições desses meninos que estão ainda na base? Do Flamengo e de outros tantos clubes pelo país? Será que existe? A gente desconhece. Parece que não, nada acontece, né? Ninguém é punido. E lá, eles sempre pediram justiça para os 96, que agora são 97. Todo mundo, as outras torcidas, a do Liverpool faz várias campanhas. Quando chega na semana da tragédia, eles fazem mosaico com as iniciais na justiça para os 96. Enfim, e aqui a gente tem várias ainda sequelas muito tristes de uma tragédia absurda, inaceitável. Uma coisa inaceitável isso que aconteceu. A gente nunca vai se conformar com isso, a gente nunca vai esquecer disso. E não sei se a gente deve ter a esperança ou não de que justiça venha a ser feita. Tomara que sim, mas é difícil saber. E o Flamengo, a direção do Flamengo, não soube lidar da maneira correta com as famílias. Isso aí, nos depoimentos dos familiares dos meninos, fica bem claro que, primeiro, deveriam já resolver rapidamente a questão da indenização quanto antes. Aí houve Defensoria Pública determinando que era 10 mil de pensão para cada família. O Flamengo recorreu para cair para 5, né? Caiu para 5 mil. Negociações que foram se estendendo. Algumas famílias aceitaram o acordo meio que no cansaço, porque aquilo poderia se arrastar por longos e longos anos. A gente até entende que o clube não faria, de repente, acordos se alguém pedisse, eventualmente, cifras totalmente desproporcionais. Mas, cara, quanto vale a vida de um daqueles meninos? Pelo menos o dinheiro ameniza um pouco, não a dor das famílias, mas a vida dessas pessoas. Permite que elas possam viver dignamente. Teve pai de menino que morreu ali, que não conseguia mais trabalhar. Um deles, do Pablo, se não me engano o nome do garoto, deu entrevistas na época na televisão, um negócio de cortar o coração. Ele falando, ele era motorista, falou, não consigo mais trabalhar. Eu era motorista. Eu vivo à base de antidepressivo, não durmo, sem remédio. Então o cara não consegue mais trabalhar. Então esse dinheiro, gente, é para isso, para o cara poder continuar vivendo, criar os outros filhos. Eventualmente o dinheiro da indenização permite que se pague uma boa escola, dê uma condição boa de vida para os irmãos desses meninos aí. Enfim, é para isso, é só para isso. Porque não tem preço isso aí, cara, pelo amor de Deus. Só de imaginar é um negócio absurdo, assim, você perder um filho, um irmão, um neto, um sobrinho, um amigo, né?
dessa maneira, é muito revoltante. O Flamengo não soube lidar, a antiga diretoria também, você nunca vê ninguém ali tomando uma posição, tipo, eles inauguraram um módulo, o Flamengo inaugurou um módulo, gente, novo, do centro de treinamentos, em novembro de 2018, há poucas semanas da eleição que colocou o Landim no poder. Então ainda era o período de Bandeira de Melo na presidência. 2 meses depois, aconteceu a tragédia. E aí se constatou curto-circuito, uma série de problemas. Ninguém olhava aquilo lá. Ninguém passava ali para ver, não havia uma inspeção, uma checagem das condições de habitação daquele local. São tantas coisas que a gente fica pensando tanto tempo depois que, enfim, mas é isso. E o Flamengo joga, né? Quando tem jogo no dia 8 de fevereiro, o Flamengo joga como se nada tivesse acontecido. Quem não esquece, além de alguns de nós, são os torcedores que cantam a música em homenagem aos meninos a cada jogo, aos 10 minutos. E acho que a torcida tem uma sensibilidade que dirigentes, em boa parte, não vou dizer todos, claro, né? Porque de repente alguns até têm uma postura um pouco diferente, mas não cabe a eles, de repente, tomar certas decisões, mas nem todos têm, a maioria, ou boa parte, não parece ter. É muito triste isso. É triste e é vergonhoso, né? É vergonhoso, em todos os sentidos, né? E com essas sequelas, né? Que eu acho muito graves, né? As pessoas que ainda tentam tirar um proveito, entre aspas, de um negócio tão abjeto, tão revoltante. É só você pensar no seguinte, meu cara, para quem lida com isso com frieza. Se você tem um filho, se você tem um irmão, um garoto, adolescente, um amigo, um vizinho seu ali, um menino que você cruza todo dia no elevador, na rua, né, e conversa, imagina um menino dessa idade morrer queimado vivo dentro de um alojamento no centro de treinamento do clube mais rico do Brasil. Né? Dá para imaginar?